tenho certeza que você já conhece o efeito sanfona e provavelmente já até sofreu com ele. Mas você sabe a relação do efeito sanfona com a síndrome do papel higiênico? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Confere aí. Fala pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, do site Dicas do Professor, e eu estou aqui para te ajudar a emagrecer de vez e não sofrer mais com o efeito sanfona. Para isso, eu vim trazer a teoria do papel higiênico, da síndrome do papel higiênico. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas hoje você vai ver que eu tenho razão dessa relação com o efeito sanfona. Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se você quiser participar do nosso grupo no Facebook ou do WhatsApp, é só conferir o link aqui embaixo e entrar que você vai ser muito bem recebido. Se você deseja emagrecer e não está conseguindo, se você está sofrendo com o efeito sanfona, provavelmente você tenha que mudar os seus paradigmas, você tenha que mudar a sua forma de pensar. Se você ainda não sabe o que é paradigmas, eu vou deixar o link aqui embaixo, você entra lá e confere. Paradigmas é a forma de pensar, é a forma como você pensa e como o seu corpo pensa. Você e o seu corpo é uma coisa única. Então tudo o que você pensa é transmitido para o seu corpo. É por isso que hoje eu vim falar da síndrome do papel higiênico e como ela vai influenciar no seu processo de emagrecimento. Como eu falei para você, o nosso corpo ele reflete os nossos pensamentos. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa é refletido no nosso corpo. O nosso corpo ele é o espelho dos nossos pensamentos. Mesmo que esse pensamento não seja consciente, a gente tem gravado no nosso subconsciente muitas coisas que a gente aprendeu ao longo da vida, coisas que a gente carrega desde criança. E são essas coisas que estão influenciando no seu processo de emagrecimento e talvez você não saiba. Quando você descobrir que o seu pensamento vai transformar o seu processo de emagrecimento, eu tenho certeza que você vai emagrecer muito rápido e sem sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ficar sem comer e principalmente o pior de tudo é que esses processos não dão resultados. Você começa a emagrecer, mas em pouco tempo você já recupera tudo aquilo que você havia perdido. Mas a partir de hoje isso vai mudar e você vai entender que essa síndrome do papel higiênico está mudando muito a sua vida e você vai melhorar a partir do momento que você se libertar dessa síndrome. Mas vamos lá, o que é essa síndrome do papel higiênico? Isso aqui acontece a todo momento que você se sente atacado, que você se sente ameaçado. Isso aconteceu há muito pouco tempo. Aconteceu com o papel higiênico e aconteceu com o álcool em gel nesse período que a gente está passando, esse período de dificuldade. A partir do momento que você soube que poderia faltar alguma coisa na sua casa, você foi lá e começou a comprar e estocar. Você deve ter visto que muita gente, você mesmo deve ter sentido na pele ir no supermercado e não ter papel higiênico para vender. Por que que isso aconteceu? Porque houve um boato, você ficou sabendo, você e muitas pessoas ficou sabendo que o papel higiênico iria acabar. Por algum motivo você foi lá e estocou o papel higiênico na sua casa. Foi ou não foi? Se você não fez isso, com certeza você conhece quem fez. Se você conhece alguém que fez isso, você já vai começar a entender como esse processo tem a ver com o seu processo de emagrecimento. Nós seres humanos muitas vezes agimos pelo medo da escassez. A gente pensa que a gente vai ficar sem uma coisa, o que que a gente faz? Corre atrás e começa a comprar, começa a estocar. Isso também aconteceu agora com o álcool em gel. Muitas pessoas hoje têm 1 tonelada de álcool em gel em casa que vai passar o resto da vida e não vai acabar com o tanto de álcool em gel e papel higiênico que comprou. Foi lá, estocou e está tudo guardado dentro de casa e não sabe o que fazer. E isso acontece com o nosso corpo quando você entra em uma dieta restritiva, quando você para de comer para tentar emagrecer. E esse medo da escassez
é refletido diretamente no nosso organismo. Como funciona? Nosso corpo, quando você entra em um processo de emagrecimento, que você corta a alimentação, que você vai fazer um jejum, por exemplo, esse processo de jejum intermitente, que está muito famoso, que dá resultado, pode até dar resultado num curto período de tempo, mas a longo prazo você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu, e eu vou te explicar o porquê. Quando você deixa de fornecer energia para o seu corpo, fornecer alimentos, fornecer nutrientes, o que o seu corpo imagina? Ele entra em estado de alerta, ele entra em processo de guerra. O que ele imagina? Ele imagina que aquilo vai faltar. Da mesma forma que você imaginou que ia faltar papel higiênico, o seu corpo, ele imagina que vai faltar comida. Então o que ele faz? Você não foi lá e comprou papel higiênico e estocou? O seu corpo, tudo aquilo que ele conseguir, ele vai estocar em forma de gordura. É nesse processo que você começa a ganhar gordura corporal. Tudo aquilo que você come, o seu corpo começa a transformar em gordura, porque a gordura é uma forma que ele tem de estocar energia. Então ele começa a estocar energia o máximo que ele conseguir. Junto a isso, ele começa a economizar. O que você fez quando você descobriu que o álcool em gel poderia acabar? Ninguém falou que ele iria acabar, poderia acabar. Você foi lá, comprou um monte de álcool em gel e começou a economizar. Você não começou a jogar álcool em gel no chão para fazer limpeza. Você usava o álcool somente para limpar a sua mão ali em períodos específicos. A mesma coisa é o seu corpo. Ele começa a gastar menos calorias, gastar menos energia. Ele começa a economizar. E para isso, ele começa a eliminar a massa magra. Como você sabe, a massa magra é muito importante no processo de emagrecimento, porque ela gasta muita energia. Os músculos, quanto mais músculos você tiver, mais energia você vai gastar. O músculo, ele exige muitas calorias, então o corpo mais musculoso, ele precisa de mais calorias para se manter. Se o músculo está gastando muita energia, o que o corpo pensa? Eu vou eliminar o músculo e economizar o máximo de energia que eu consigo. Por quê? Porque provavelmente esteja acabando a comida. Então eu preciso eliminar o gasto e acumular energia. É nesse processo que você realmente emagrece, porque você começa a perder massa magra, você começa a perder muitos líquidos e na balança você vê que o seu peso diminuiu. Só que se você fizer uma avaliação física, provavelmente você vai ver que você perdeu massa magra e ganhou massa gorda, que é a gordura corporal. E isso é muito prejudicial à sua saúde. Além disso, as dietas restritivas, um jejum intermitente, por exemplo, você não consegue manter ele por muito tempo. Você não consegue manter aí por 1 ou 2 meses. E no momento que você para de fazer esse tipo de dieta, esse tipo de jejum, o que acontece com o seu corpo? Ele começa a receber calorias, só que ele não sabe o que está acontecendo. Ele está naquele processo de guerra ainda. Ele começa a acumular muito mais. É aí que entra o efeito sanfona com a maior força possível. O seu corpo começa a acumular muito. Além disso, você perdeu a massa magra, você não tem gasto calórico. O seu metabolismo está ali bem baixo. Então você gasta pouca energia e está acumulando muita energia. Então tudo aquilo que você vinha perdendo durante esse período de jejum, esse período de dieta, você recupera muito rápido e ainda consegue ganhar mais peso do que você já tinha quando começou esse processo de dieta. Voltando à analogia com o papel higiênico com álcool em gel, é quando você já tem um estoque razoável na sua casa e aí você descobre que na farmácia X, no mercado X, chegou um estoque de papel higiênico e chegou um estoque de álcool em gel. O que você faz? Você vai lá e compra mais, você acumula mais. É a mesma coisa o seu corpo. O seu corpo pensa totalmente igual a você. É por isso que eu sempre falo, para você emagrecer de forma saudável, você precisa mudar os seus paradigmas. Você precisa aprender a pensar de forma consciente. Isso você vai aprender aqui no nosso canal.
Por isso que eu sempre falo para você se inscrever e não deixar de acompanhar as novidades, que você vai emagrecer de vez e com saúde. Resumindo, o nosso corpo reflete os nossos pensamentos. Assim como você se sente ameaçado quando você ouviu falar que queria acabar o papel higiênico, queria acabar o álcool em gel, você foi lá e acumulou, o seu corpo ele também se sente ameaçado quando ele percebe que vai faltar energia. Ele começa a acumular. Aí você entra num processo do efeito sanfona, você entra num ciclo que não tem fim, porque o seu corpo cada vez mais vai precisar de menos energia. Ele vai se adaptar com aquela energia que ele tem. Aí você vai comer, você vai acumular calorias, você vai acumular gordura. Aí você entra no processo novamente do jejum intermitente. Aí volta todo o ciclo. O corpo começa a acumular calorias, aí você quebra o jejum, ele acumula mais ainda. Aí você entra no jejum, ele já está com o metabolismo mais baixo e isso não vai fazer você emagrecer nunca. Por isso que você tem que estar sempre consciente da sua alimentação, praticando exercícios, que você vai emagrecer de uma forma muito saudável e muito rápida. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você não concorda comigo, deixe seus comentários aqui. E se você concorda, deixe seu comentário também, porque isso vai estimular eu a fazer muitos outros vídeos com esse tema. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esquece da síndrome do papel higiênico. Eu tenho certeza que você vai lembrar disso pelo resto da sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo.